Pessoal, existem situações que a gente tem que fazer adaptações no exercício para a gente encontrar um ângulo procurado. Nós estudamos ângulos correspondentes, nós estudamos ângulos alternos e agora a gente vai ver colaterais, tá certo? Aula passada nós estudamos colaterais internos, agora a gente vai ver externos, ou seja, que está fora dessa região formada pelas duas retas paralelas, reta R e S. Lembrando, pessoal, que essa região aqui é chamada região interna, formada pelas retas paralelas. Agora eles são externos, ou seja, tem que estar fora dessa região. Então, vamos revisar. Quem não viu lá passada, vai passar no card em cima, nós vimos colaterais internos. Então, já no colaterais externos, pessoal, tem que obedecer às duas condições. Primeira, os dois ângulos têm que estar do mesmo lado da reta transversal, do mesmo lado. Segunda condição, como eles são externos, ele tem que estar fora da região interna formada pelas duas retas paralelas. Esse ângulo aqui, ele está aqui do lado esquerdo da reta, esse está do lado direito, mas aqui já furou também porque está dentro da região interna, não pode, tem que estar fora. Então, eu vou ter que fazer uma adaptação, pessoal. Eu vou ter que colocar um ângulo aí de modo que respeite as duas condições dos ângulos colaterais externos, que são, primeira, os dois têm que estar do mesmo lado. Então, eu vou pôr aqui. Pronto, os dois estão do mesmo lado. Obedeci a primeira. Segunda condição, como eles são externos, tem que estar fora dessa região interna aqui. Os dois estão fora? Sim. O que o exercício me deu e o que eu fiz. Então, eu precisei fazer esse ângulo para encontrar os ângulos colaterais externos, tá certo? Então, como na aula passada nós vimos que os ângulos colaterais internos são suplementares, os externos também são suplementares, ou seja, a soma dos dois ângulos tem que dar 180 graus. Então, não esquece, ângulos suplementares, a soma deles resulta em 180 graus. Então, vou somar os dois ângulos. Então, o primeiro ângulo aqui, meio de x mais 2x. E vou somar, porque os ângulos, a soma dos ângulos colaterais externos tem que dar sempre 180 graus. Então, eu vou somar com a medida desse ângulo aqui. Mas, professor, nós não temos essa medida. Foi eu que fiz ele. Então, eu não tenho essa medida. Mas, graças a essa informação aqui de baixo, eu tenho sim. Porque esses dois ângulos aqui, eles são contrários, ou seja, são opostos. Oposto. Vou representar pela letra O. Pelo vértice. O vértice é esse ponto de encontro aqui, ó. Então, eles são opostos pelo vértice. Vértices que a matemática chama de OPV. Oposto pelo vértice. Vértice é esse ponto de encontro aqui, ó. Então, oposto, que está um contrário do outro. Todo ângulo OPV são o quê? Congruentes. Essa palavra, pessoal, congruentes, significa que tem a mesma medida. Medidas iguais. Então, isso aqui tem 135 graus. Em cima também vale 135 graus, porque eles são OPV. E todo ângulo OPV são congruentes. Então, eu vou somar. Agora eu tenho esse valor, né? 135 graus. Como eles são colaterais externos, são suplementares. Então, dá sempre igual a 180 graus, tá? Não esqueça que é sempre igual a 180 graus. Então, vamos resolver essa equação, pessoal. Vamos fazer com calma. Primeiro, vamos separar os termos, né? Aqui não tem a variável x, eu vou inverter a operação matemática dele, tá? No primeiro membro, eu vou pôr quem tem a variável x. Então, o meio de x tem, ó, esse tem a variável e esse aqui também tem. Como os dois já está no primeiro membro da equação, não vai precisar mexer com o sinal deles, não vai precisar inverter a operação matemática. O 180 também não vai precisar inverter a operação matemática, porque ele já está no segundo membro da equação, né? Agora, esse aqui, 135, ele está com a operação de adição. Ele está antes do sinal de igual, está no primeiro membro.
eu vou passar ele para cá, para o segundo membro. Eu vou inverter a operação matemática. O inverso da adição é a subtração. Vamos fazer com calma, tá, pessoal? Vou copiar o comecinho de novo, ó. Meio de x mais 2x igual 180 tira 135 dá 45 graus. 45 graus. Vou continuar aqui, ó. Pessoal, essa equação apresenta denominadores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o MMC dos denominadores. Ó. Aqui é 2, aqui não tem 1 e aqui também não tem 1. Então, tem 3 termos. Eu vou colocar 3 tracinhos. Vou espreitar o sinal que está aqui no meio. Ó. Agora, para o segundo termo, eu ponho outro tracinho, igual, e ponho um tracinho para o último. Tá certo? Que é esse aqui. E vou pôr 2 embaixo dos 3 tracinhos, porque o MMC de 2 e 1 é o 2. Agora eu vou fazer aquele processo que vocês conhecem, né? Divide pelo número de baixo, multiplica pelo número de cima. Então 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Aí copia a letrinha X. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 2, 4. 4x. Por último agora, 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 45, 90. Agora, pessoal, que eu já fiz esse processo de dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador nos 3 termos, agora é só cancelar o denominador. Cancela e só pega a parte de cima. 1x mais 4x igual a 90. Agora vamos resolver essa equaçãozinha que não tem mais denominadores. Ó. 1 mais 4x dá 5x igual a 90. Então só falta tirar esse 5 agora, né? O x vai ficar sozinho agora, que é o nosso objetivo, né? Quando a gente calcula a equação, é deixar o x sozinho. Operação inversa, lembra que é sempre vezes entre um número e uma variável, né? A operação inversa da multiplicação é a divisão, ele vai dividindo. 90 dividido por 5, que vai dar 18. Então, pessoal, a alternativa E é a correta desse teste. Beleza, pessoal? Então, o tema da nossa aula hoje foi retas paralelas cortadas por uma transversal. Nós vimos o caso de ângulos colaterais externos. No meu canal tem mais aulas sobre esse assunto, tá, pessoal? Então dá um joinha na aula e quem não é inscrito, por gentileza, pessoal, se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima aula.